Olá, meu nome é Thaís. Olá, eu sou a Adriana. Saudação Saudações jupiteriana. jupiterianas. Uhum. A gente está aqui para falar hoje do filme Robô Selvagem e a gente quer começar com uma frase que é bem marcante do filme, que já propõe uma reflexão, né? A robô diz: às vezes, para sobreviver, a gente tem que ser mais do que fomos programados para ser. Então, o que nós fomos programados para ser? Talvez a gente precise ir um pouquinho além disso, né? Quer falar, Adri? O filme ele é muito interessante porque ele traz esse contraste, né? Esse contraste entre a vida selvagem, né? Quando um robô cai numa ilha, porque é uma ilha com uma natureza selvagem, não é qualquer natureza, não é um parque controlado por humanos, é uma natureza crua. E isso é muito interessante. E o robô vem desse universo completamente antinatural, né? Que é uma máquina programada com um sistema, e é uma máquina programada para servir, isso que é interessante também. Ela é programada para servir o dono dela. E aí ela chega ali falando: Você posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? E aquela natureza hostil, né? Com aquele ser estranho, diferente, assim e que é programado para servir, e todos os animais ali programados para serem o que são, de alguma maneira, né? Assim, que é isso, a gente vem com o nosso instinto também, a gente tem algo ali que é programado, né? Como o João de Barro sabe construir casa. Já vem nele, né? Aquela força vital, só que é orgânica. E no robô é não orgânico, então é artificial. E a história começa aí, né? Sim. E eu achei muito interessante no momento em que ela consegue perceber que está sendo hostilizada, tem uma dificuldade de adaptação com aquele meio, não está conseguindo fazer acontecer a programação dela, que é ser útil, cumprir uma tarefa, e aí ela decide entrar em modo de aprendizagem. Aí ela se Sim. recolhe, nitidamente é até simbólico, né, o movimento que ela faz de modo de Verdade. aprendizagem. Achei Ela faz lindo. assim, e aí começa a perceber e sutilizar em relação àquele ambiente ali. Ela começa a ficar super... e aprende a linguagem daquele universo onde ela se encontra. Eu achei isso muito interessante, muito simbólico. É a imagem, né? O jeito que aparece, né? Exatamente o que você falou. Ela colidia e tudo passando ali, o tempo passando e ela não sai daquele modo até que ela esteja apta para poder dialogar com aquele povo ali que estava totalmente hostil a ela, falando qualquer coisa. Ela não entende a sua linguagem. Eu não entendo. Era o esquilo, sei lá, qualquer bicho lá, o castor, enfim. Sim. E aí E ela ela chega, ela começa a entender essa linguagem, é, minimamente vai aprendendo a lidar com aquele meio, só que o meio não consegue aceitar muito ela, porque ela não está dentro dos padrões. E é muito interessante que o meio não só não aceita muito ela, como também não aceita muito o que vai fora do que é, digamos assim, é, como se diz? Eu queria dizer socialmente aceito, mas a gente está falando da natureza. Mas assim, os animais que meio que saíam da curva, digamos, o castor é que estava padrão mesmo, né? ou qualquer padrão, exatamente. O castor que estava lá fazendo, querendo derrubar uma árvore gigante, todo mundo ria dele, zombava dele, dizendo que ele era esquisito. A raposa, que não era muito aceita, porque já tinha aquele estereótipo de raposa, não é confiável. Então, a gente vai vendo ao longo do filme que tem uma certa rejeição a tudo que foge de um certo padrão que é consensual, Conhecido. é É, conhecido. É. conhecido. Então, isso é estranho, isso eu não conheço, não é para ser assim. Você não deveria ser assim. É aquilo, né, a história do. Porque ele a robô, né, enfim, ela, nesse caos todo do início do filme, ela acaba caindo em cima de um ninho, acaba matando lá os papais, né, o papai e a mamãe ganso, e sobra um ovinho. E aí ela acaba virando tutora desse ovo, enfim, tem toda a história ali. E ela começa meio que ganha ali a tarefa dela, que é a tarefa de cuidar, proteger, né, aquele gansinho. E acaba que o ganso, a primeira imagem, a primeira figura que o gansinho vê é ela, então vira mãe. E é muito interessante toda essa história ali de uma construção de maternidade estranha, né? Normalmente estranha. É a conexão, é o encontro ali do fora, né, com o que está ali.
do estranho com o natural, né? Do antinatural com o natural, e como um interfere no outro, porque o ganso vai crescendo e fazendo coisas igual à mãe, tu vai repetindo aqueles modos robóticos, fica um ganso totalmente estranho, que aí depois os outros não reconhecem ele, que é isso, né? Fala assim, não, você não é igual a gente, você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Porque um ganso não faz isso. E ele também não sabe voar, não sabe nadar, que são as tarefas, né? A robô tem Ela que ir de cumprir. até prazo tal, esse ganso Outono. precisa, até o outono, ele precisa estar nadando, voando, para que ele faça a migração, que isso ele veio para fazer. E isso é importante, porque é da natureza dele, que é aí é que está esse lugar da programação. Então, onde é que a gente vive a nossa natureza como ela precisa fluir através de nós, porque senão a gente esmorece, não, Sim, né, não sobrevive, e onde a gente precisa rever que padrões e que programações a gente teve inseridos na nossa cabeça, né, que são antinaturais, inclusive, e que não nos levam à expansão das nossas potencialidades naturais, né? Que aí são essas crenças, são essas ideias rígidas também sobre como a gente deve ou não deve ser. Até quando o ganso vai aprender a voar, o robô não pode ajudar, porque não sabe voar. E aí vai pegar quem? É uma águia, né? é, pede E aí ajuda, sim, pede ajuda. E aí um ganso aprendendo a voar com uma águia, ou seja, é completamente diferente da programação, só que ainda está dentro da natureza do voar. Então, ou sim, seja, ele ganha habilidades novas naquele contexto ali caótico. E é muito interessante porque os seres vivos, eles ao longo, né, da vida, eles vão se modificando, né, geneticamente, vão se adaptando, vão mudando. A gente mesmo, né, não é o mesmo do que há, tipo, centenas de milhares de anos atrás, enfim, sei lá quanto tempo atrás. E aí a gente está aqui já mais atualizado, digamos assim, para o contexto. Então faz parte mudar também, mas ainda assim, de que forma a sim, gente está fazendo? Desconectado da natureza ou conectado à natureza? exato. Não. Sim, e eu achei muito interessante aquilo que você falou. Ele começou a pegar os trejeitos da mãe, fica meio robótico assim, fazer, emitir os sons. E ela, com o tempo, começou também a humanizar mais, digamos assim, toda aquela roboticidade dela, né? Então ela deu um nome que era muito difícil, ela queria chamar ele por um número. Aí, É, seja um pouco mais ousada, ela mudou a ordem dos números, não colocou em ordem. é, Não, ainda não, enfim. E aí, com o tempo, eu achei muito incrível o momento em que eles estão passando o perrengue lá, já fizeram a migração, e aí ela tá desativada, digamos assim, e quando ele tá correndo perigo, ela fica vivo. Que isso é tão mãe. Assim, eu não sou mãe, mas assim, eu sou filha, então isso é tão mãe. isso é muito humano. Como consegue desenvolver, né? Que isso, em teoria, não é uma coisa da máquina, mas ela já estava conseguindo sutilizar isso, né? Ela estava ignorando a programação dela, ela conversando com a outra robô, né? Você está ignorando a sua programação há quanto tempo? Ah, já tem bastante tempo que eu estou fazendo isso, estou improvisando. Porque aqui, para você sobreviver, você precisa improvisar. Então, eu achei isso muito legal também, que é isso, se você for muito rígido, seguir sempre da mesma forma, você não dá conta, você não se adapta, porque tem isso também, né, de você conseguir entender que você precisa flexibilizar até, saber dançar um pouco conforme a música, para você poder sobreviver, para você ir além, né, Sim. para você sair daquele lugar. E uma coisa muito legal que eu achei também foi a frase do pescoçudo, que era o ganso-chefe, que quando o Bico Vivo descobre que. Ele descobre, não, o grupinho lá dos gansos fala que foi a robô que matou a família dele. E aí ele fica meio impactado com essa informação, se sentiu enganado, etc. E aí o pescoçudo fala para ele: você já viu algum ganso do seu tamanho voando, vivo por aí? O acidente que matou a sua família foi o que fez você estar aqui hoje, foi o que te salvou. É interessante como a vida funciona, né? E aí é muito isso. Se a gente parar para olhar para a nossa vida, em que momentos que a gente achou que estava, sei lá, sofrendo algo muito profundo, mas por trás disso tinha algum tipo de
presente, uma beleza oculta que talvez a gente na hora não conseguisse perceber, né? Eu achei Sim. isso muito, muito legal. E foi exatamente o fato dele ter sido criado por uma robô, etc, etc, que fez, no momento do perigo lá do bando, que eles estavam num lugar cheio de robôs, e foi exatamente isso que ajudou eles a escaparem. Aí o Pescoçudo teve essa sensibilidade, essa flexibilidade de falar: aqui você que vai comandar eles, você sabe lidar com essa com esses robôs, né? Então você que vai liderar eles. E isso é muito interessante, né? Não ser totalmente rígido e fechado a um tipo de só é certo o que eu conheço, só é certo o que segue essas regras. Porque o que fugiu das regras tinha algo a mais para acrescentar para o grupo, né? Que é o que ele fala, né? Que é o pescoçudo lá, que é o ganso sábio, né? Que ele fala que você viu como eles reagiram diante dos robôs, né? Dessas criaturas aí. Ficaram desesperados, entraram em Em pânico. caos. Você nem foi afetado, não te afetou. Ou seja, ele era o que tinha mais equilíbrio emocional para lidar com o caos ali diante daquele diferente, né? Daquilo tudo. Muito interessante mesmo. E, e aí eu fiquei pensando uma das cenas que eu mais gosto é aquela do inverno, quando chega o inverno, que a raposa, meio ressentida por ter sido rejeitada todo aquele tempo, não ter tido o acolhimento que ela gostaria de ter tido, ela falou: Ah, vamos ficar aqui eu e você e tal. E ela falou: Mas se você tá passando por isso, por esse frio, tá difícil, os animais também devem estar. Tá, então vamos lá. Aí ele falou: Ah, a gente não precisa fazer isso, né? Tipo, deixa eles não ligam pra gente e tal. Ela falou: Você não acha interessante que agora a gente quer a possibilidade deles de sobreviver? Né? A gente foi rejeitado, eles ignoraram, zombaram, mas a gente agora é o que pode ser a oportunidade de vida deles. Fazia E diferença. fazer a diferença. E ela fez isso, cara. Eu achei isso lindíssimo. Assim, ela pegou as últimas energias, porque pouco tempo depois a bateria dela acabou, né? Porque não tinha o sol para fazer a recarga. E ela foi até o fim para tentar salvar o máximo de animais possíveis. E aí eles entraram no mesmo lugar, como se fosse Marca de Noé, e começou o caos, a Hum, predação, o instinto falou mais é, alto, e aí eles tiveram que saber se ouvir e saber se respeitar, pelo menos naquele momento, para conseguir ver a próxima primavera, né? Senão não ia rolar. Enfim. eles tiveram que se entender, porque ali não ia dar para eles ficarem se matando ali, né? Um comendo o outro, né? Foi interessante essa cena que aí aí foi na cadeia, né? Um cospe um, que cospe o outro, que cospe o outro, tipo assim, então tá, então ninguém come ninguém aqui até acabar essa história aí, depois volta ao normal. É muito, essas Sim, e aí animações. me fez pensar sobre esse movimento que a gente está sendo convidado a fazer para essa era, né, nova, onde a gente aprende a lidar com o que é diferente, onde a gente se vê como uma grande família cósmica. Não que os animais vão negar, os animais não têm essa capacidade, né? Negar essa natureza instintiva deles, eles precisam disso. Mas eles não fazem além do que é necessário. É assim, que o humano tem essa coisa meio predatória, eu acho que é um pouco nociva, que é pegar para além do que precisa para ter mais e mais e mais, aquela ideia de escassez. Eu preciso ter mais, senão vai me faltar e não consegue perceber esse equilíbrio que permeia tudo, né? Tudo está conectado. Então, se eu pego mais do que eu preciso, isso vai gerar um desequilíbrio lá na frente. Então, acho que essa era que está vindo é justamente para trazer essa consciência de que está tudo interligado, né? Então, o que eu faço interfere no todo. E assim, até no contexto atual que a gente está vivendo, né? Porque é isso, né? No filme a gente tem ali uma alegoria, tem, né, uma referência que é dos robôs e dos animais, onde a gente coloca ali questões humanas para poder representar nossos aspectos, enfim, como a gente já conhece esse recurso desde as fábulas, dos mitos, enfim, tudo mais. Mas assim, é, a gente está vivendo agora, atualmente, um momento bem complexo, né? Bem crítico. A gente tem fases, enfim. Mas nesse momento, por exemplo, hoje eu estava vendo a notícia é, das manifestações que estão tendo na Europa e nos Estados Unidos contra o Trump, porque ele teve está tendo essa atitude louca dele, né? Enfim, é uma coisa muito louca. E começou a colocar tarifa em cima de tarifa, em cima de tarifa, em cima de tarifa contra a China, e a China também de lá colocou tarifa em cima de tarifa. Então é uma guerra comercial, é uma guerra econômica. Só que é,
dependendo de como a coisa é conduzida, chega um momento que o limite pode ser a porradaria mesmo. Que aí, no caso aí, a gente está falando de algo grande e desnecessário, completamente, por causa de pessoas loucas que estão no poder. Egóicas, egocêntricas, enfim. E aí, nessas manifestações, até teve um comentário que eu vi falando assim, olha, sem porradaria, sem bagunça, o pessoal se manifestando na paz, em prol da paz. Estão falando isso. Aí você falou, eu fiquei pensando sobre como nesses momentos críticos, as pessoas se unem em prol de algo maior, né? Você falou ali da cabaninha né, do filme, onde estava ali todo mundo querendo se comer porque ninguém se entendia, até que chegou um momento e falou assim, não, cara, olha só, se a gente ficar nessa, não vai sobrar ninguém para contar a história no final dessa temporada de inverno, dessa crise, né? Então a gente precisa se entender aqui em prol de um bem maior. E eu acredito assim que nesses momentos críticos de intensa pressão é o momento onde a gente deixa de lado diferenças, como na pandemia, por exemplo. A gente deixa de lado diferenças, eu sou de esquerda, sou de direita, eu sou disso, mas assim, o que que importa? Importa é sair todo mundo bem dessa história. O que que eu quero, o que que você quer, o que que tem em comum aqui, né? Todo mundo quer a mesma coisa no final das contas, ficar bem. Então, em prol disso, a gente tem essa capacidade de se unir, para além das diferenças. Eu acho isso também bacana no ser humano. Infelizmente, às vezes precisa de algo grande demais, intenso, mas chegar a um ponto assim extremo para que as pessoas, na maioria das vezes, se deem conta. Não que todos são assim, mas muitas vezes demora para cair a ficha, né? E a gente tem, às vezes, que chegar em certos extremos. Sim. Uma vida, aquela frase do pescoçudo, né? Às vezes tem que acontecer algo meio, digamos, catastrófico para despertar uma consciência que digamos, só pelo amor não estava indo, ou digamos, pelo livre-arbítrio, assim, é. Eu percebo que às vezes eu preciso chegar no meu limite, por exemplo, a coluna, às vezes precisa travar para eu falar, ai, eu preciso fazer mais alongamento, eu preciso me cuidar mais, eu preciso olhar mais para o meu corpo, eu estava muito focada numa coisa. Aí é quando dá essa chacoalhada, assim, um pouquinho mais incisiva, que eu gostaria muito que todos nós conseguíssemos atuar de uma maneira mais consciente, sem precisar chegar nesse extremo, sem precisar chegar na porradaria um pouco mais forte, sabe? Na dor, sabe? Conseguisse ser pela observação, né? Modo aprendizagem, eu olho em volta o que está acontecendo. Mas Recolho, aprendo tudo, pronto, tô de boa, vamos lá, tal. Mas ela apanhou muito antes de entrar nesse modo. foi, Se a gente for pensar foi, assim, né? Ela entrou no modo foi. aprendizagem depois que ela tentou do jeito dela, tentou ali, não conseguia. Se rendeu. Aí ela se rendeu, falou assim, não dá, eu vou ter que, porque ou é isso ou eu morro, ou eu não dou conta. Que é muito sobre isso, em certos momentos críticos que a gente passa, é assim, cara, ou eu mudo, ou eu faço alguma coisa diferente aqui, ou eu entendo, ou eu aprendo, ou sei lá, não sei o quê, ou vai dar muito ruim aqui. Então, assim, aquele Uhum. momento limite, você falou quando o corpo grita, né? Quando vem uma questão de saúde, ou às vezes é uma situação externa, você perde o emprego, enfim, passa por alguma situação complicada, não consegue pagar seu aluguel e vai ser despejado. São coisas extremas que te dão um choque de realidade ali, onde você precisa despertar uma consciência. Você meio que, opa, é quase um eletrochoque, assim, você, caraca, é isso mesmo, eu tenho que me movimentar. É a urgência, né? Porque senão fica tudo ali no Meio modo, adormentado. depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vou, depois eu faço, depois, deixa eu ficar, deixar, e vai deixando. E é bem isso mesmo. É. E eu achei interessante a parte final, fiquei refletindo sobre que eu fiquei tentando, você falou das alegorias, né? Que no final ela acabou ativando o sensor para ser buscada, para ir para a fábrica de novo, para ser consertada, digamos assim. Mas depois ela se arrepende e decide ficar.
Só que aí já tinham captado onde ela estava e aí enviaram uma nave gigante com um monte de máquinas para pegar ela. E aí ela estava até aceitando ir até que ela descobre que o Bico Vivo, o filho dela, voltou, e aí ela, não, deixa eu voltar aqui e tal. E aí a máquina fala, vai aonde, gata? E aí começa uma guerra, né? Começa um pega pra capar. Aí o Castor, que era tido como louco, se mostra ali que ele é essencial. O projeto que ele estava fazendo tinha total conexão com o que era necessário para salvar a floresta naquele momento, né? Aquilo ali foi assim, aquele meme do a mente expandindo, assim, né? E, e aí eu fiquei pensando, né, o que que seria essa nave que volta para pegar ela e quer entender como que ela conseguiu sobreviver no ambiente selvagem e as suas memórias são super importantes para a gente. E aí, quando a máquina, entre aspas, está começando a ser vencida, ela fala: a gente vai continuar voltando para te pegar. Que é aí que ela decide, que ela fala, não, não vou botar a galera aqui em risco, eles não vão conseguir tirar o que é essencial, porque já existe dentro de mim essa consciência. Eu vou, por livre e espontânea vontade. Só que eu achei isso muito forte, assim, essa máquina fala, a gente vai continuar voltando para te pegar, assim, sabe? Eu achei isso muito estranho, potente. Acho que é isso, né, que rola quando você começa a fazer um movimento, talvez mais despertar, mais autenticidade, essa conexão mais profunda, o que que rola externamente, ou até mesmo internamente, né, porque também pode ser dentro da gente, que fala, eu vou continuar voltando para te pegar, talvez para trazer de volta para o antigo padrão, ou enfim, representa uma ameaça, né, para o sistema também. Até isso, né? Quando a gente vê que a humanidade ela começa a evoluir em alguns aspectos, aí de repente vem uma onda assim de retrocesso, né? A gente vai vendo, né? Como em termos coletivos a coisa também fala, "Ah, agora está indo, né? As pessoas estão mais conscientes, respeitando mais a individualidade um do outro, tá, 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 tá. Aí de repente começa a crescer isso e aí vem uma onda De contrária, né? Fala assim, conservadorismo, não, de conservadorismo, de rigidez, de falar assim, não, isso não, isso não, isso não. Aí começa a surgir, né, os ditadores, as oposições extremas, é isso, né? É, esses contrários que começam a bater, que é quase o mesmo lado, é tipo dois lados de uma mesma moeda, né, na verdade, né? Quando você vê, você tem a extrema direita, a extrema esquerda, ou seja, o extremo de um, o extremo de outro acaba sendo igual. Ou seja, o caminho não é o extremo de nada, é o é o caminho do meio, entendimento, é o caminho do meio. E aí, o equilíbrio, vamos entender? É a compreensão, é a inclusão, a é muito sobre integração. inclusão. É a integração dos opostos e também essa ideia de inclusão, porque até no filme, né? Eu achei muito interessante quando eu comecei a assistir o filme esse aspecto deles serem diferentes, né? Da máquina ser diferente ali do ambiente onde ela cai, eles muito hostis. E ela sofrendo bullying à torta e à direito, né? Pensando assim, e depois que o gancinho nasce também é o diferente, como você falou, era o castor, o filhotinho de ganso e ela, que eram muito diferentes de tudo que estava ali. Falei assim, são os estranhos, né? Dificuldade social, eu fiquei pensando nos neurodivergentes, nas dificuldades, assim, às vezes de entender uma piada da máquina, uma coisa um pouco assim ali, meio que representativa de um autismo, sabe, assim, e o quanto os outros ficam assim, ei, tipo, sai daqui, você é muito estranho, então você não pertence a esse lugar. E aí eles se unem de alguma forma. E aí o sábio, o ganso, sabe, fala assim: Eu nunca conheci um ganso como ele. Falou do pequenininho, né? Falou, ele é muito interessante. Ele já reconheceu o outro lado, ele reconheceu um potencial. Falou assim: Nossa, ele é muito legal. Ele tem coisas muito legais que eu nunca vi nenhum outro ganso ter. Ou seja, ele se destaca. E esse destaque que também incomoda. E esse destaque, no primeiro momento, causa uma estranheza, uma dificuldade, né, dessa inclusão, como eu estou falando, e até que no final, quando o caos se estabelece e o talento e o potencial, as potencialidades desse diferente ali, é o que é necessário para que se restabeleça ali a ordem, enfim, tudo flua bem de novo, enfim, eles se salvam. Aí que eles aceitam, e não só aceitam, como ele volta, né, totalmente é, honrado, condecorado, enfim, Sim, virou o cara, né? Meio sim. assim.
É muito Ai, muito interessante. maneiro. Esse filme é muito, muito, muito lindo. Eu acho que tem, É. inclusive, muito atual. Eu não sei, eu fico me perguntando assim, é, ele ter vindo nesse momento, assim, da nossa sociedade, sabe? Porque ele foi do ano passado, eu acho, ano passado, atrasado. O mundo pós-pandemia, podemos dizer assim, né? E a gente talvez refletir sobre essa importância. E tanto esse filme, se eu não me engano, quanto o Flow, que foi o que ganhou o Oscar, eu percebi que eles me trouxeram. Esse menos, porque ele tem outras alegorias que aproximam muito dessa questão também humana, maternidade, etc. Assim. Mas o Flow um pouco mais porque não tem humanos. Os humanos foram exterminados do planeta. Entende? E ali eu achei que aquilo, o Flow me causou um pouco mais de angústia, porque ali estava muito claro, sabe? Acabou. Não tem. São só os animais e a natureza vivente. E aí te dá um choque, sabe? Assim, por mais que isso não esteja sendo dito ali, porque não tem palavras, é uma coisa que te choque. E é isso que eu fico pensando, assim, essa coisa de a gente. A professora Luciana Galvão até fala, né? Que a inteligência artificial não veio para roubar nosso lugar, veio para trazer a gente de volta para o lugar que a gente deveria ter ocupado já há muito tempo, de intuir, de sentir, de ponderar. A máquina está fazendo o papel que é dela, e que a gente estava ocupando o lugar dela, que é ficar extremamente racional o tempo todo, querendo ser funcional, útil, 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 fazer coisas repetitivas e não ir para esse lugar mais sensível, né? A gente esqueceu disso um pouco para ocupar essas funções da demanda do sistema, né? E aí ela fala, a máquina está vindo, na verdade, dar uma ajudada a gente. Ah, se a gente souber olhar por esse lado, a ocupar o lugar de ser humano, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, aí ter trazido um robô selvagem eu achei muito, muito simbólico desse lugar. É interessante isso que você falou, né? Que a máquina ela pode ocupar um lugar, né? Que é isso, né? Pensando na Revolução Industrial, né? Que os seres humanos ali ficavam igual maquinazinhas, robozinhos, fazendo aquela produção repetitiva e tal, né? Mas o ser humano ele não é para isso. E a máquina entra nesse lugar, que aí as máquinas, na verdade, começam a dominar cada vez mais esses espaços, inclusive, né, de trabalho e produção, onde os seres humanos estão meio perdidos também, né? Qual o lugar que eu ocupo? Eu não sei mais fazer algo que não seja isso. Então, o que que eu vou fazer para poder ter meu sustento, por exemplo, né? Então, o que que eu preciso fazer? Aí é isso, é como se a gente está num momento que é isso, a gente está numa transição, e é uma transição de longo prazo, onde a gente não consegue alcançar muito bem o processo a tempo, né, de conseguir até fazer mudanças interessantes na nossa vida. Isso é muito doido que a gente está vivendo, porque nosso tempo de vida é isso e o processo de transição é longuíssimo, pensando assim, em eras, né? E aí, em termos de o que que a gente estava acostumado a fazer e o que que a gente precisa fazer hoje, usando esse recurso, de repente até isso, como é que eu uso um chat GPT a meu favor, sem que seja algo nocivo, né, para o meio, nocivo para mim ou para o outro. Então, eu acho que é muito sobre ética também, né, sobre Uhum. qual o lugar da máquina nesse contexto humano, social, enfim, coletivo. E qual o lugar do humano também, ao mesmo tempo, enquanto está aqui convivendo com essas tecnologias. Então, como é que a gente concilia? Como é que a gente faz a tecnologia servir, sim, aos humanos de uma maneira que beneficie, trazendo bem o bem-estar, trazendo uma melhoria na qualidade de vida, trazendo uma melhoria na qualidade de vida não apenas dos seres humanos, mas do próprio planeta. Sim. Porque é isso, quando você fala, não existem mais humanos no flow, enfim, só sobraram os animais, enfim. O que que aconteceu para ter esse extermínio, né? Que é justamente o que a gente sempre fala, tá? O ser humano, se não toma cuidado, vai embora, a natureza ela se refaz. E aí, sei Como já lá. se refez várias vezes, né? É. É isso, assim. Eu acho que tem que pensar desse lugar, porque eu acho que se a gente consegue fazer essa transição de perceber que. Porque a máquina, o computador, seja lá o que for, são ferramentas, vai depender de quem está operando essas ferramentas.
né? E aí é esse o lugar. A gente precisa dos humanos ocupando o lugar de humanos, porque aí a coisa vai ser bem direcionada, né? Aquele filme Não Olhe para Cima é isso, assim. A galera aloprou, não sei se você já viu esse filme, mas assim. Até o minuto final não acreditaram que podia, muitas pessoas não acreditaram que aquilo podia ser verdade, e tinha interesses outros maiores que queriam lucro, 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 tinha recurso como para evitar aquela catástrofe de acontecer, mas preferiram o olho grande, lá vai ter o minério tal, 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 então vamos fazer assim. Então, ou seja, não é tanto a máquina em si, é o que a gente está fazendo com isso. Assim. É isso que eu acho que é mais importante. Assim, quem está por trás disso tudo operacionando isso tudo? E quais são os interesses, sabe? É esse, eu acho, que o despertar que tem que rolar para que a gente Sim. consiga fazer igual os animaizinhos fizeram lá no inverno, se unir, nem que seja por um período X, para a gente conseguir passar desse step, sabe? Assim, ir para o próximo, sabe? Próximo passo. Eu acho que tudo isso que você falou, né, e sobre o filme, sobre todas essas questões, estão relacionadas com a consciência. O quanto que a Isso. gente tem de consciência, o quanto a gente se permite ter essa expansão mesmo da consciência. Não é só uma consciência de, assim, eu sou que estou aqui, sei que sou vivo, sei de... Não é essa consciência com C minúsculo, mas é uma consciência maior que passa pela consciência com C minúsculo também, que é isso. Olha, olha para cá, olha para agora, vê? Tem lógica isso, criatura, né? Tipo assim, né? Tipo assim, esteja presente, né? Porque no filme também, nesse momento que está o caos ali na cabana e tal, e que aí eles conseguem se entender, é depois de uma chacoalhada e um despertar ali de uma certa consciência também. Então, assim, olha, vamos olhar para isso aqui, que tem a ver com a realidade, que tem a ver com parar para pensar, né, também, né? E no final do filme, né, tem que a robô fala sobre que alguma coisa aconteceu ali, né, que ela percebeu que deixou de funcionar tanto por aqui e passou a funcionar por aqui. Eu achei isso muito interessante, simbólica, como a gente falou, é uma alegoria sim, sobre o lugar do humano, né, que o humano também está se robotizando de alguma forma quando deixa de funcionar por aqui e desqualifica esse lugar, né, do sentimento, do sentir, da intuição, da alma, do coração. A máquina no filme não tem, né, de verdade não tem um coração, mas é interessante porque essa questão da consciência, quando a gente amplia esse olhar sobre o que seria a consciência, de entender que tudo, absolutamente tudo que existe possui uma consciência. Não é uma consciência humana, possui uma consciência mais ampla. Eu estou até lendo um livro que é muito interessante, que é do Amit Goswami, ele é um físico, e chama Consciência Quântica. E aqui vai falando muito sobre esses aspectos, sobre essa questão da consciência, diante de questões como amor, morte, enfim, sentido da vida. E tem um outro livro dele também que é legal, que é o Universo Autoconsciente. Esse é bem legal também. Eu estou lendo os dois juntos, na verdade. E que é isso, no Ho'oponopono, por exemplo, né, que é já juntando saberes, né, fazendo aquele negócio que a gente gosta de fazer aqui, Isso aí. juntando conhecimentos, o Dr. Hewlett, ele falava muito sobre essa consciência que existe em todas as coisas. Então, quando você chega num lugar, você pede licença para o lugar, ou você está numa casa, você agradece a casa, você conversa com a casa, conversa com uma cadeira, ele falava isso, que no começo, quando ele começou a estudar sobre isso, enfim, a tentar entender esse lugar, até do próprio Ho'oponopono, que ele foi para um workshop, ele era psicólogo dentro da academia, ele era muito racional, muito, né, enfim, acadêmico, né, cientista ali do meio acadêmico. Só que aí, quando ele foi fazer esse workshop, claro que ele estava se abrindo. Só que ele não conseguiu ficar ali porque começou papo tão doido que ele falou: Eu não dou conta disso. Aí ele foi embora nas primeiras horas. E aí, só que aí ele insistiu e voltou. E aí ele foi num outro. E aí, nesse outro, ele já conseguiu ficar mais tempo. Mas chegou um ponto que ela falou de algumas coisas também que aí ele falou, não, vou embora. Ele foi embora. E foi na terceira vez que ele foi, que ele ficou até o final.
e aí ele conseguiu compreender do que se tratava. Então foi um processo. Tem muito isso também, né? Um processo de você aprender, entender, compreender aquilo que está fora da programação, do padrão, do que a gente está acostumado, das nossas caixinhas, né? Sim. Então, Até mesmo porque, assim, eu vejo muito por mim também. Às vezes eu fico muito presa a uma coisa que eu sempre fui acostumada a ser. Por exemplo, sempre fui tímida, mas aí tem dias que eu tô super extrovertida, eu tô super afim de falar e me jogar e fazer brincadeira e tal. E às vezes, se eu não tiver essa atenção para como eu tô no momento presente, eu vou me condicionar a estar sempre sendo tímida e não falando, porque eu não vou dar espaço para essa coisa diferente que veio no momento. Que também sou eu, só que sou eu de um outro lugar, eu hoje, pô. Hoje um monte de coisa aconteceu antes que hoje eu tô assim e quero estar assim. Então, às vezes rola essa dificuldade nossa mesmo de se abrir para ser um pouco mais do que a gente está acostumado a ser ou se ver, até em relação ao outro, né? E quando eu comecei a mudar muito meu jeito de ser, as minhas amigas, minhas próximas, mas sei lá, você tá diferente, você não era assim, né? Então, acho que quando a gente viaja para um lugar que ninguém conhece a gente sempre se permite ser um pouquinho mais assim diferente, porque não tem aquele olhar preso e condicionado de quem conhece a gente há muito tempo, né? Então, eu acho que esse lugar dessa flexibilidade e dessa atenção para o agora é super importante. E aí você falou do Ho Oponopono, eu lembrei, não sei em que filme que eu vi que o cara falava, quanto mais você estuda a matéria, mais você reconhece a energia, você vê que tudo é energia. Então você vai olhando a matéria, vai olhando, você chega, você vai vendo que é átomo, entendeu? Tudo é energia. Então a matéria é formada de energia. Então faz sentido que tudo que existe tenha uma consciência, porque tem uma energia ali, né? Que forma. informações, informações nos atravessam o tempo inteiro. Então, como funciona a telepatia, né? A telepatia ela funciona por conta desse campo que onde nós habitamos, né? Esse campo cósmico, onde todas essas microconsciências, né, vamos colocar assim, é, se conectam e onde a gente pode alcançar uma determinada informação num tempo e espaço que não é aquele que a gente está acostumado dentro dessa visão, é, como se falou, materialista, né? Então, a nossa visão materialista que a gente está acostumado a ter nos limita. Quando você expande a consciência, ou seja, você compreende que é além de matéria, tem outras camadas, tem outro lugar ali ao mesmo tempo acontecendo, junto com a matéria, você consegue ir além. E sobre essa questão da consciência, quando é, a gente é aquilo que a gente é consciente de ser. E a nossa vida é aquilo que a gente é consciente de ser também. Então, quando a gente quer ser algo, mas a gente não se sente aquele algo, a gente não consegue ser aquele algo. Então, é até interessante, até o próprio trabalho do ator, é muito interessante para a gente poder desenvolver habilidades em nós que a gente acredita que a gente não tem porque a gente nunca viveu e a gente não sabe como ser. Então, a gente fingir e brincar, que é o lugar da criança, né? Ah, eu vou brincar de ser professora. Quantas profissões são criadas já na infância porque a criança, desde criança, né? Desde pequena, ela brinca daquilo ali. Vou brincar de médico. E tem uns que não vão virar médicos, mas pode virar, sei lá, massoterapeuta, cuida de corpo, pode ser terapeuta, sei lá o quê, cuida dali da saúde, ou pode ter até um fascínio por bioquímica. Então, tem vários caminhos possíveis. Ou professor. Eu brincava de ser professora, eu gostava da natureza, eu brincava de coisas que hoje eu percebo que, de alguma maneira, estão presentes na minha vida, mesmo que não seja a minha profissão oficial. Então, a gente finge ser até que é. Tem essa coisa assim, finja ser até que você vai ser. Então, assim, caminhe como aquela pessoa que você quer ser. E isso tem a ver com esse lugar também dessa consciência, né? O que que eu estou trazendo de consciência sobre esse lugar que eu desejo ser? Já estou habitando esse lugar e gradualmente, naturalmente, você vai ocupar esse lugar de maneira mais densa e concreta na matéria, porque é inevitável. Você já começou a preparar aqui o caminho para isso, né? Você já está ali. Você já está ali, tudo em volta vai começar a se movimentar para que você de fato esteja, inclusive cercado de um cenário,
figurino, tudo vai começar a acontecer. É O muito palco, interessante, né? né? O palco, tudo, assim, né? Enfim, é muito É muito legal. bom. Quer É. encerrar, Adri? Pode ser, acho que tá bom, né? Senão a gente vai embora. Senão a gente vai embora. Isso É, aí. Então, gente, é isso. Nossas reflexões foram essas. E bem, a gente abriu bastante. porque A foi gente muita foi ao coisa. infinito e além hoje, mas tá ótimo. É assim que a gente brinca. É, não é? Por aí. É Tá bom, isso. gente. Até a próxima. Um Até a beijinho. próxima. Tchau, tchau. Beijo.